Olá, meus queridos alunos dessa querida turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos prosseguir com o assunto falando sobre o continente africano. Vamos tratar das condições socioeconômicas da África. Talvez vocês pensem, através das informações, que acessaram e tudo mais, pensam que na África existe só pobreza, existe só miséria, existem países pobres, mas também tem países que estão passando por esse processo aí de desenvolvimento, estão querendo atingir aí um certo grau de desenvolvimento, mas por causa das condições que apresenta, estão nesse processo de subdesenvolvidos. Mas tem países que apresentam aí muitas riquezas naturais. A África ela é muito rica naturalmente. Existem no subsolo africano petróleo, diamantes, cobre, fosfato, que faz parte da economia dessa região. O petróleo, principalmente, é um elemento muito propício para o desenvolvimento deste continente. O problema é que, por causa da exploração, eles não conseguem essa riqueza, por causa desse meio natural aí. Mas que seria uma grande fonte de investimento para esses países aí, se soubesse administrar de forma certa. Mas tudo, tem um porquê e para quê. Mas eu espero que isso mude ao longo do tempo. Então, alguns países têm alcançado expressivo crescimento econômico apoiado na exploração dos recursos naturais do continente, que é o petróleo, como eu disse. Mas mesmo com esses recursos naturais que apresentam a África, há países que apresentam grandes desigualdades sociais, convivendo com países que estão procurando se desenvolver. Então, a África ela apresenta várias relações comerciais com outros países, por exemplo, com a China e os Estados Unidos. São países aí que fazem relações com a África para a produção, a exportação, importação de petróleo, principalmente. Então, a África ela possui muitas relações comerciais com a China e diversos países africanos vêm crescendo, assim como investimentos chineses no continente. Então, a África ela tem aí investimentos ao longo do ano, do tempo, com os chineses. Os chineses estão procurando um espaço aí para poder também explorar suas riquezas. Em Angola, a China vem crescendo, exercendo um papel importante na reconstrução do país. E aí também junto às críticas, Por que está ocorrendo isso? Por que eles estão apoiando? É por causa das tropas rivais que existem lá? Que é por causa dos conflitos que existem lá? Então, outro ponto importante também que a China ela vem dominando ao longo do tempo no continente africano é o setor das telecomunicações. Há alguns anos, a China vem implantando lá indústrias de telecomunicações, venda de celulares, tantas outras coisas, para que a África ela tenha mais acesso aí a esses meios. Então, o que eles fazem? Eles implantam esses setores aí para que eles possam também vender esses produtos para as pessoas deste continente. A China financia obras de infraestruturas em diversos países do continente africano. Atualmente, ao longo dos tempos, a China e demais países europeus, africanos, vêm construindo, rodovias, ferrovias, portos, redes de energia elétrica, planos de geração de energia alternativa. Isso é chamado aí de Rota da Seda. Por que de Rota da Seda? Através dessa imagem que vocês estão vendo no canto do slide, vocês podem perceber as rotas que vêm da Ásia, passa pela Europa e vai até o continente africano. Esse aí é chamado de Rota da Seda, que é uma estrada que dá acesso ao continente africano, marítima e terrestre. Essa iniciativa envolve os continentes asiático, europeu e africanos e compreende a instalação de redes de cabos de fibra ótica, oleodutos e gasodutos. Esse empreendimento envolve 68 países,
Todo esse processo estimulou um movimento migratório de trabalhadores chineses para a África, claro, porque através desses investimentos, já que eles estão financiando esse empreendimento na África, com certeza vão ir milhares de trabalhadores para este continente, né? Para trabalhar. E o que vem a ser isso? Qual a vantagem disso para o continente, para a África? Qual a vantagem disso para a China? Para a China, possibilita o acesso entre diversas fontes de matérias-primas que existem no continente africano, no território dos países que receberão a infraestrutura. O que eles fazem? Eles investem na infraestrutura desse local, né? Como rodovias, ferrovias, investem nas telecomunicações, e isso facilita a exportação da matéria-prima dos produtos preciosos que existem na África. A facilidade de exportar suas mercadorias a países desses 3 continentes, ampliando aí seus mercados consumidores, porque eles exportam suas mercadorias e também vão abrir aí seus mercados consumidores, seus negócios para os governos também aliados a esse empreendimento. Antes não tinha colonização, a África não viveu essa colonização, eu acredito que hoje eles estão vivendo de uma outra forma também, né? Claro que em períodos diferentes, mas se for olhar realmente, é outro tipo de colonização diferente. Eles investem numa coisa e a troca eles ganham outra. Por exemplo, a matéria-prima, né? Os meios naturais muito rico nessa região que atrai muitos olhos, atrai muitos países para este continente. Então, a África, ela é dividida aí em 2 partes, ela é regionalizada em 2 partes, que é a África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte é formada basicamente por Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, países de população predominantemente branca. São países que apresentam os melhores indicadores sociais e econômicos deste continente. E uma atividade econômica de destaque nessa parte da África é a atividade turística. Por causa, né, da forte influência aí natural, recebe muitas pessoas para estes locais. A África subsaariana compreende os países ao sul do deserto de Saara, abrigam uma população predominantemente negra. As condições de vida nessa região são bastante precárias, a fome está presente. Possui atividades agrícolas de subsistência, né, que ela não é para exportação, ela é só para manter aí a vida da população existente. A atividade industrial, ela é bem limitada, porque não possui muitas empresas desenvolvidas, diversificadas, só possuem, né, umas melhores empresas de bens de consumo. São países produtores e exportadores de petróleo também, mas o que acontece? Alguns países, eles têm essa produção de petróleo e exportação de petróleo, só que há uma desigualdade. A renda desse recurso natural não beneficia toda a população, mas só uma certa parte. Podemos destacar também nesse dado a África do Sul, que é um país também que está aí em fase de desenvolvimento, um país aí que sofreu o apartheid, que a gente não viveu isso, não estudou isso claramente. Podemos prosseguir falando sobre esse assunto, né? Numa próxima oportunidade, mas é um país aí também que se destaca neste continente africano. Outras atividades econômicas presentes no continente africano em geral são a agropecuária e turismo, extração e atividade industrial. A agropecuária, no geral, ela é de subsistência e comercial. Uma parte comercializa, outra parte é para a subsistência da população. Apresenta também a criação de animais, mas são atividades que não se destacam tanto, né? Ela é bem desenvolvida. As atividades econômicas que ajudam a desenvolver um certo país, uma certa região, é o setor industrial. E a África, ela não produz,
ela não investe, né, nesse tipo de indústria. Até o momento, nenhum país, né, veio aí colocar algumas multinacionais de destaque nessa região. E isso favorecia muito a região da África, mas até o momento isso não aconteceu. O turismo. Existe atividade turística neste continente, mas pela falta de infraestrutura hoteleira e de transportes e os constantes conflitos são fatores que desestimulam o turismo nessa região. Imagina se a gente quer ir para um local, né, fazer uma viagem para um local onde está acontecendo muitos conflitos étnicos, muita guerra, perseguição. Você queria ir? Então, por causa também desses conflitos e falta de infraestrutura, a atividade turística ela cai bastante. E atividades minerais, como eu disse anteriormente, a região da África é uma região muito rica no subsolo, há riquezas como petróleo, fosfato, diamantes, cobres, mas são atividades extrativas que não se destacam para a população. Por quê? Porque há uma desigualdade desses bens, né? E a atividade industrial é a de bens de consumo, que é a única indústria assim, que mais se concentra lá, é a atividade de bens de consumo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão abrir o livro, copiar e responder a atividade na página 129. Um abraço e até mais. Qualquer dúvida eu estou à disposição.